Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 12 a 25, mas eu tenho uma surpresa para a igreja, porque nós temos a voz do YouVersion aqui, entre nós, do áudio da Bíblia, da Almeida Revista Atualizada. Nosso querido irmão Edson Tawil é que gravou o áudio. Então, se você tem o hábito de ouvir a Bíblia no aplicativo, vem cá, Edson. Seja recebido pela igreja com carinho aqui, querido irmão e amigo. Honrar esse irmão aqui pelo ministério, na voz. Além de trabalhar profissionalmente usando a voz, o Edson usa isso também no ministério, não só cantando, mas também narrando diversos trechos da Bíblia. A Ara, da YouVersion, já 5 vezes já. Então, é isso aí. E nós vamos hoje, eu vou perder a oportunidade, nós vamos ouvir a leitura bíblica com aquela voz. E está em NVI. Quer ler daqui? Isso é só vir aqui, tá bem? Vai estar sendo projetado ali, é isso? É mais fácil, é? É só ir com o dedo ali. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Romanos 8, versículo a partir do 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Não, isso, tudo bem. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Não, até o 25. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decência em que se encontra, decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Amém, amém. Graças a Deus. Obrigado, Edson. Obrigado, Tawil, pela leitura. Vamos orar, igreja. Pai querido, obrigado por essa leitura bíblica, por esse texto, por esse dia especial no coração da nossa igreja. E obrigado pela riqueza da tua palavra, Senhor, porque esse é um texto conhecido da maioria do nosso grupo aqui, daqueles que nos visitam, talvez novo para alguns aqui, mas, Senhor, é um texto tão rico. Clamamos que o teu Espírito fale com cada um de nós, na riqueza e na profundidade da tua palavra, edifique e exorta a tua igreja, cada um de nós, sempre para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós estamos lendo um texto que tem um versículo-chave aqui, que é o versículo 17. Estamos no capítulo 8. Semana passada o pastor Marco Aurélio pregou essa mensagem introdutória ao capítulo 8. E nós estamos já há meses, semanas, meditando em Romanos. Essa é a 44ª mensagem nessa linda e profunda carta do apóstolo Paulo. É um presente de Deus a gente poder meditar com calma no texto e irmos aprendendo e aprendendo. E estamos nesse capítulo 8,
alguns consideram o maior texto da Bíblia Sagrada. Eu não sei se você entende o que é ler Romanos capítulo 8, para o significado da igreja. Aqui é um dos textos centrais, se não o coração. Todo o que liga os 66 livros da Bíblia, o que está resumido aqui na abrangência, na riqueza, profundidade desse texto. E a gente vai ficar alguns minutos aqui meditando. Nós estamos aqui, vamos estar aqui nesse texto por mais algumas semanas, pelo menos umas 2 mensagens. E aqui, o texto que a gente lê tem uma promessa. E é uma promessa que, se você ler com pressa, você não percebe a grandeza e, eu não sei se posso usar a palavra, o susto que é, o temor que a gente deve ter ao ler esse versículo, que é o versículo 17. Primeiro porque diz que todos os filhos de Deus são seus herdeiros. Todos. Não fala sobre filhos especiais, não fala sobre filhos que ganham um bolsa gospel especial, celestial. Todos. Não há os filhos que têm PhD em algum texto de teologia e assim. Todos os filhos de Deus são seus herdeiros. Todos, meus irmãos, preste atenção, inclui você. Inclui pelo menos eu, que sei que não sou digno disso. E ele me inclui nessa passagem. Porque às vezes a gente tem uma atitude que parece que nós somos dignos disso. Não. Foi digno da morte de Jesus na cruz. Foi isso que eu provoquei. A vinda de Jesus, a morte dele na cruz do Calvário, tem a ver com a minha vida. Tem a ver com a sua vida. Mas aí entra esse mistério desse versículo, a grandeza aqui que fala que, ainda assim, apesar de mim, apesar dos meus erros, ele diz que todos os filhos de Deus são seus herdeiros. E aí diz que a gente recebe essa herança de Deus. E é interessante porque fala de uma herança que é o universo. A gente vai entrar nos detalhes aqui, o universo, o próprio Deus. Mas diz sobre os sofrimentos. Diz uma coisa que a gente vai ter que sofrer para recebê-la. Presta atenção que o versículo 17 que diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas continua. E diz, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Engraçado ou interessante aqui que não coloca o sofrimento como uma opção. Que alguns sofrerão e outros serão privilegiados, ou sei lá como você considera isso. O versículo aqui diz que aqueles que são herdeiros de Deus, todos os filhos serão herdeiros. Louvado seja o Senhor por essa promessa. E para ser herdeiro, tem sofrimento nessa caminhada em Cristo. Para todos. Ah, que democracia bonita. Não é verdade? Aqui não adianta se você é de direita, de esquerda, o que você pensa. No reino de Deus diz que todos nós sofreremos. Não perguntem quem você votou, que escola cursou, qual é a sua profissão hoje, se está empregado ou desempregado. Diz que todos os que são filhos de Deus são herdeiros e há sofrimentos nessa caminhada para herdar, para experimentar essa tal glória do Senhor aqui. Olha o que diz o versículo 16. Porque se a gente lê o versículo 17, é porque a gente passou por outros versículos antes. E esse versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E esse texto está em concordância com o versículo que foi lido semana passada, quando diz que se você pertence a Jesus Cristo, como diz o versículo 9, a gente não tem tempo para ler, mas diz lá, você tem o Espírito de Cristo. Aliás, é o que o Espírito Santo afirma no nosso coração. Ele testifica que você é filho de Deus. Quem é filho de Deus, o Espírito Santo afirma essa verdade. Ah, não tem um negócio assim, será que eu sou, será que eu não sou? Quem é filho de Deus tem o Espírito de Deus
que habita seu coração e ele afirma que você é filho dele. Você não é um filho que tem dúvidas no coração, um filho que é mais ou menos querido, mais ou menos amado. Você é filho de Deus e o Espírito Santo de Deus afirma isso. Você sabe. É pela fé sim, e você tem essa certeza no teu coração, porque isso é obra do Espírito de Deus. Obra do Espírito de Deus é afirmar no nosso coração que somos filhos dele. É uma verdade da palavra de Deus, até porque tem uma outra conexão aqui, nos versículos 13 e 14, que diz assim, que lemos hoje: se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aqueles que são filhos de Deus são guiados. Não é uma vida perdida, uma vida esquisita que uma hora está achada, uma outra hora... sabe aquela confusão do GPS? Sim, se você tem a TIM ou a Claro, ou sei lá o que você usa aí, tem muita confusão talvez no seu GPS, mas não como filho de Deus. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus que habita todo aquele que é nascido de novo. Um filho que é confuso, que uma hora está numa estrada, outra hora está na outra, é porque há confusão aí, talvez porque você não tem sido guiado pelo Espírito de Deus. Mas aquele que é guiado pelo Espírito de Deus diz uma coisa, a palavra do Senhor: há direção, há um caminho, há uma estrada para percorrer. E a afirmação do Espírito de Deus no teu coração: você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é herdeiro desse Deus. E há sofrimento nessa estrada. Quem chegou aqui com dor hoje, meus irmãos? Eu cheguei com as minhas dores de 2024. Semana passada eu estava com a dor da lombar. Hoje eu estou liberto da dor da lombar, mas há as marcas de outras dores. E bendito seja o Senhor, que é muito remedinho que funciona. Não é verdade? Nessa estrada. Mas há dores. Inclusive essa semana eu fui lembrado aqui. Eu estou com um band-aid aqui no dedo. Eu lembrei que quando você não corta a unha direito, e aquela unhazinha, ela entra no cantinho, você descobre que essa região ela é real na sua vida. E que essa dor, quando ela infecciona, Senhor... E a D, ainda bem que eu tenho a D em casa, que ela foi com aquela pinça, que fala, higienizou, passou no fogo, e aí eu fui firme naquela hora da luta. Nossa, deu testemunho de integridade, junto com a Laura e com a Esther. Fiquem firmes, meninas. Aí eu falo, estende as mãos em oração, na cozinha. E vamos lá para o fogo. Provação, Mas dói, irmãos. Não é interessante? Um trequinho pequenininho, infeccionado, que dor. Aí não é a lombar ver isso. Como que será a próxima? Não vou pedir para os irmãos sêniores testemunharem que a fila vai ser grande aqui. E eu estou já fazendo estágio nessa área. Mas o que vai ter nessa vida, irmãos? Não estou falando aqui para só descontrair. É porque as dores são reais nessa vida. Só que há dores que são mais intensas. Dói mais, dependendo do caso, não é? Sexta passada, como o pastor Marco Aurélio lembrou e compartilhou com a igreja brevemente, nossa querida irmã Nádia esteve aqui de volta. Depois de uma longa batalha de câncer, tratando, ela nos surpreendeu, vindo visitar a igreja. Que alegria ouvi-la. Que alegria, minha irmã, ouvindo o culto online por causa desse impedimento. Por isso é bênção também. Transmitir culto, multimídia, essas coisas. Chega onde há necessidade. Há várias situações acontecendo, mas como é bom você chegar aqui com saúde, não é verdade? É bom você ter tido a opção verdadeira ali eu não estou indo só por causa de uma aflição, mas eu cheguei aqui porque decidi vir e adorar a Deus, mas há situações, como a gente se alegrou de ouvir dela um testemunho de alguém passando dores, mas está em Cristo. Está nesse caminhar, porque a gente tem que lembrar, há dores reais na vida. Há dores da nossa alma, há dores que são aqui dentro de nós. E o que a gente vai fazer com isso? Então, peraí. Vamos continuar aqui. Porque se você é habitado pelo Espírito de Deus, aquele que é nascido de novo, se você não é nascido de novo, talvez hoje é o dia do novo nascimento.
para você entender o que é ter uma vida habitada pelo Espírito de Deus, que é um passo, é pela fé. A nossa salvação é pela fé, é pela graça. Mas quem está em Cristo é habitado pelo Espírito de Deus, porque a Bíblia é clara sobre isso, e o Espírito testifica o teu coração. E ele testifica o teu coração te guiando. E esse guiar, essa luta diária contra o pecado, que habita cada um de nós, que a gente viu no capítulo já 6 e 7, um pouquinho antes. Aliás, toda essa primeira parte, dos capítulos 1 a 8 de Romanos, essa introdução para Paulo mostrar e falar com cada um de nós e mostrar, olha, a nossa situação sem Deus era tão séria que precisou que Jesus viesse aqui, oferecesse sua vida, porque o salário do pecado é a morte. E ele veio por cada um de nós. Mas olha que interessante, agora ele nos guia, porque agora há uma luta. A gente entende aquilo que é carne e aquilo que é espírito. E ele vai nos guiando nessa luta contra o pecado. Ele vai falar aqui desse poder, acabamos de ler, para mortificar as obras desse corpo caído. Porque essa dor que você sente não era o produto original, o plano original de Deus para nós, em Adão e Eva, na criação. Mas essa dor que você sente hoje, talvez você está desperdiçando a tua dor. Mas é bom você lembrar que a tua dor é um lembrete para afirmar que as coisas aqui são passageiras e estão no lugar errado. Mas uma hora vai ter conserto. Uma hora essa natureza vai ser consertada, vai ser plenamente redimida. Mas enquanto isso não acontecer, há dores, há luta. Mas olha o que o Espírito Santo faz também na nossa vida. Porque ele provoca em nós esse clamor. Quem está em Cristo, quando é guiado por esse Espírito que habita aquele que nasceu de novo, fala aqui no versículo 15, pois vocês receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Você só pode afirmar que é filho de Deus pelo Espírito de Deus. Só quem é nascido de novo. Só quem é nascido de novo sabe e pode dizer, Abba, Pai. Porque é um testemunho do Espírito na nossa vida, afirmando que somos filhos de Deus. Aliás, esse mesmo Paulo que escreveu Romanos, escreveu também 1 Coríntios 12, 3, e lá ele diz, por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Em outras palavras, irmãos, o Espírito Santo é aquele que dá testemunho com o nosso espírito, com a nossa alma, quando a gente clama que Jesus é Senhor. E não é uma falação evangélica vazia. Quando isso tem poder de Deus ali, é porque você é habitado pelo Espírito de Deus. Essa afirmação que Jesus é Senhor, só o Espírito Santo pode fazer. Você pode congregar aqui, sentar aqui, ofertar aqui, acompanhar o seu cônjuge aqui, trazer os filhos na educação religiosa, mas você só vai poder dizer que Jesus é Senhor se nascer de novo, entendeu? Por isso você é bem-vindo, continua vindo, retorne, porque não sou eu que vou fazer essa obra. Cada um que prega a palavra aqui, cada um que canta a palavra aqui, cada um que louva o Senhor aqui, está fazendo isso porque é habitado pelo Espírito de Deus. E é uma ação que é o Espírito Santo de Deus que faz. E há um mistério aqui verdadeiro, que são os eleitos de Deus, irmãos. E é uma doutrina difícil, mas é doutrina bíblica, é ensinamento bíblico. E a gente prega, proclama a palavra de Deus e deixa aqui. Senhor, faz a tua obra. Porque a salvação continua sendo um milagre do Espírito Santo de Deus. Por isso, nenhum problema nos métodos, se você vai convidar alguém para vir à frente, levantar a mão, interceder, sentar, fazer o que for fazer. É o Espírito Santo de Deus no final que convence, que renova, que transforma, que chama. E a gente está proclamando, fala a palavra, fala do Senhor, fala das boas novas de Cristo Jesus. Por quê? Porque só quem é nascido do Espírito pode falar Jesus é Senhor. Só quem é nascido do Espírito pode falar Jesus é meu Senhor. Só quem é nascido do Espírito pode falar Abba, Pai.
Só quem é nascido do Espírito é que pode afirmar que Deus é meu Pai. Ele é meu Senhor. Ele é que governa e dirige a minha vida. Ah, irmãos, que cada um aqui nesse extremo de dezembro, estamos indo em direção às festas natalinas, no início de um novo ciclo de ano, que o Senhor assim permita que isso aconteça na vida de todos aqui, mas que você possa, nesse momento, também refletir. Você pode fazer essa afirmação? Que Jesus é seu Senhor? Você pode falar que Ele é teu Pai? Você pode falar, Abba, Pai? Só pode se o Espírito Santo te guiar. E aqui não é uma mensagem para te colocar dúvida, é para te dar a afirmação verdadeira. Que o Espírito Santo vai confirmando no teu coração. Bendito seja Deus que é meu Senhor, que é meu Pai, que me guia, que me fortalece, que dirige os meus passos. E é isso, meus irmãos. Há uma luta para aquele que é nascido do Espírito. Porque agora esse Espírito que nos guia, ele vai trazendo luz. Onde há o pecado, onde há a carne, e onde as obras dele, do Espírito. Para que haja perdão, para que haja sempre limpeza, uma vida santa, mas que haja sempre um coração que é guiado pelo Espírito de Deus. Mas a gente tem mais motivos aqui para a gente exaltar o Senhor, porque o que Paulo está fazendo nessa parte do capítulo 8 é nos dar motivos para, Senhor, tem motivos aqui para louvar a Deus. Para ter motivos aqui para você não ficar congelado nesse assento da tua cadeira, para o Senhor mova o teu coração, para vibrar para aquilo que o Senhor tem feito, está fazendo e irá fazer na tua vida. Mais uma vez, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmãos, há duas grandes verdades só nesse trecho, nesse versículo. Mais uma vez, uma é que vamos receber uma grande herança. Bendito seja o Senhor. Não é para nossa vaidade, meu Deus do céu, possível isso. Mas a palavra de Deus diz, tem uma herança no nosso caminhar, mas não é essa herança na mentalidade humana da nossa carne. Quando a gente vê os trechos da Bíblia sobre ruas de ouro e você quer fazer o peso ali do ouro, né? Quer calcular, né? Qual que é o teu prêmio celestial. Não é sobre isso, irmãos, é só para você imaginar que é grande demais o que nós estamos falando aqui, para a gente pensar com as coisas dos valores desse mundo. Mas a palavra de Deus diz que há uma grande herança a caminho. Mas para experimentarmos essa glorificação, porque este corpo será transformado, esse corpo que ainda geme, que tem dores, que tem momentos que oscilam, que é pressão alta, pressão baixa, remedinho para cá, remedinho para lá, uma hora vai experimentar uma transformação. Então você que chegou aqui hoje com dores físicas, e são muitos, hello, não é verdade? Irmãos, essa dor que você está sentindo não é à toa. Quando você tem um olhar do Senhor na sua passagem por aqui. Uma que é sinal que Deus permitiu que você chegasse na terceira idade. Por acaso esse texto que eu estou pregando aqui coincide com a vinda do Coral Sênior e dos irmãos da terceira idade da nossa igreja que estão aqui para serem honrados com esse texto. A tua dor não é para ser um gemido tolo, estúpido. É para você olhar que essa dor, irmãos, desculpe, ela vai se intensificar, porque ela sempre será um lembrete que essa vida aqui é passageira, é momentânea. O Senhor nos dá muitos alívios, mas está ainda por vir a nossa herança final. Aqui não é o fim. Então vai ter dor, vai ter um jeito da gente chegar lá, se não for essa a igreja do fim. E eu quero, Senhor, deixa eu viver a próxima etapa, porque o atalho é outra coisa. Dá para entender? Todos nós aqui, pela graça de Deus, se Ele assim for misericordioso, vamos amadurecer na idade, nas etapas da vida e avançar. Quando a gente tem 15 anos, a gente pensa que é invencível. 15 anos, você pensa que nada vai te atingir. Com 25 anos, você já vê que algumas coisinhas já não são tão invencíveis assim, mas ainda tem muita esperança. Dos 30 para cima, você só vai mudando a frequência ali das consultas, E vai mudando ali. Depois você chega ali, a Droga Raia te manda uma carteirinha de premium. Aí você fala, mas por quê?
porque mudou de etapa, você foi premiado com a vida. Né? Você está esticando o negócio. Mas ao mesmo tempo, irmãos, Senhor, tudo isso aqui é um lembrete para entender que há uma herança na glória, que não é a minha cura momentânea aqui, que o Senhor também faz. Você está aqui talvez enfermo no nosso meio, eu já ouvi e já fui também prova do Senhor curar. Da gente orar na nossa emergência, no nosso caos, e o Senhor intervir, e glória a Deus que nesse mundo caído o Senhor intervém. Porque desde o Calvário o Senhor tem feito intervenções nessa história para mostrar que a eternidade já chegou. Sim, há uma plenitude dessa eternidade que está por vir. Mas sabe esses sinais que um irmão fala que no nome de Jesus ele foi curado, que no nome de Jesus ele foi abençoado com um milagre? A mão de Deus intervindo nesse momento da eternidade. Porque desde que você nasceu de novo, a eternidade já invadiu seu coração. O que não aconteceu ainda é que esse corpo não foi glorificado, ainda não foi transformado. E aí as dores sempre nos lembram para não nos acomodarmos. Esse ano é o ano de eu louvar a Deus, meu pai está aqui. Meu pai está com saúde da fase que ele está agora, porque ele passou nesse ano. Mas é um lembrete, o Senhor deu um alívio, louvado seja o Senhor, glória a Deus. A gente agradece. Mas há um lembrete também para falar, há outras dores por vir, porque esse mundo não é o lugar de fixar. Esse mundo aqui é onde nós estamos em batalha. Nós somos um exército de Deus numa grande batalha que ninguém aqui está de trégua. Ninguém aqui está no momento ali do intervalinho celestial. Não, fique atento, fique atento. E quando vierem dores na sua vida, entenda, há dores, é para eu ficar ligado. Não é só no próximo remédio, no que o médico está receitando, e a gente vai atrás, porque o Senhor tem dado graça, misericórdia e alívio. Mas as dores são lembretes para entender, eu não pertenço a esse mundo. Eu sou cidadão de um outro reino. Então, as dores agora pertencem a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é a exclusividade de uma família, de uma pessoa apenas. Todos nós, agora, lógico que a intensidade é diferente. Situações são riquíssimas. Aí são coisas que na soberania de Deus eu não sei explicar. Mas eu sei explicar que há uma herança a caminho. Há uma glória que nós vamos experimentar. Há algo que esse corpo será glorificado. Mas nesse processo, enquanto não chegamos lá, há sofrimentos que para todo aquele que é nascido de novo, para herdar, a afirmação de ser filho de Deus e dessa herança, diz que nós vamos ter sofrimentos. Nós sofrimentos que não são estéreis, sofrimentos que não são à toa. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, todo sofrimento ganha um novo significado. É ressignificado. Irmãos, versículo 18. Considero que os nossos, não é os seus. Você pode até gaguejar ou querer falar baixinho esse versículo, porque aquela teologia que palavra tem poder, né? Então, ai de mim, é a palavra de Deus, meu irmão, para de estupidez. A palavra de Deus afirma aqui, Paulo está dizendo, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, irmão, toma o seu remedinho bendito aí do momento, mas sempre olha adiante, porque talvez o remédio vai chegar uma hora que não vai mais fazer efeito, não vai mais solucionar nada, mas não é essa dor o ponto final. Há um outro olhar para o reino de Deus que está por vir na sua plenitude. Irmãos, há uma herança a caminho de todo aquele nascido de novo, que é tão grande, mas tão grande, que cada problema que a gente pode olhar hoje. Sabe o teu problema hoje? Eu tenho alguns problemas, que eu considero eles grandes dentro da minha perspectiva, mas eles são grandes dentro de uma caixinha. Mas eles não são grandes diante da herança que está por vir em Cristo Jesus. Nada se compara a essa herança que está por vir. Não há dor maior do que tudo que Cristo já fez na minha vida.
Não diminua a tua salvação. Não diminua o preço da tua salvação em Cristo Jesus. Porque você ouve testemunhos de um, testemunhos de outro. Ah, mas minha vida não foi tão estragada assim, não foi tão ruim assim. Ou Deus não foi tão misericordioso assim. A tua vida estava tão estragada quanto a minha, que Jesus morreu por mim. Ele veio em resgate de mim. Ele veio, ele se doou. Porque não tinha jeito se não fosse por ele, por meio dele. Irmãos, há 3 aspectos dessa herança que eu quero rapidamente falar com os irmãos. Primeiro, nós podemos ler em Romanos 4, versículo 13. Olha o que diz que é um dos aspectos dessa tal herança. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Mas olha o que diz que é a nossa herança: o mundo. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Porque, em outras palavras, o que esse texto diz é que se você compartilha a fé de Abraão, se você é família de Deus, as promessas que foram feitas a Abraão, porque é histórico isso. Não é um negócio que, de repente, nasceu a igreja evangélica no século XX, e se não fosse esse novo movimento do cristianismo, ai de nós. Não, não, não. As promessas que foram feitas lá para Abraão. E nós pertencemos a essa promessa. Nós somos co-herdeiro com ele, com Abraão. A herança que diz aqui, Paulo vai dizer e lembrar que é o mundo. Se você é um herdeiro de Deus, você herdará o que é de Deus. Esse Deus que é o dono do mundo. Mas não é um herdar de uma maneira carnal que a gente pensa em ser um novo CEO da Amazon. Não é sobre isso, são outros valores, gente. São outras coisas. Não é herdar para pisar o outro. É outro tipo de herança, porque o Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ou o que diz outro versículo, Salmo 2:8: pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Irmãos, mas aqui não é sobre aumentar patrimônio. Tem valores espirituais aqui sobre o reino de Deus que são muito mais profundos. É só uma linguagem para a gente olhar para isso e falar: Senhor, o que quer dizer isso? Mas é uma herança prometida. Olha o que diz 1 Coríntios 3, de 21 a 23, diz assim: porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, sejam o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Qual é a nossa herança? A palavra de Deus diz que o mundo, a terra, tudo que nela há, as nações, todas as coisas, mas de uma maneira caída, com esses sinais da queda, ou de algo que esse mesmo capítulo 8 vai dizer, dessas coisas restauradas. Ah, meus irmãos, para quem chora, hoje em dia temos essa situação aqui, que eu quero falar até com respeito, né? E temos hoje o pessoal que chora, o bichinho lá de estimação que morreu. Mas não é interessante que diz que esse mundo vai ser restaurado? Porque tem gente que quer criar grandes teologias em cima disso, né? Sobre aquilo que será restaurado ou não será restaurado. A gente tem muito mais coisa para pensar, irmãos, do que a gente limita, pensa. Você que já experimentou alguns prazeres nesse mundo? Sabe aquilo que te deu prazer? Graça, alegria. Nesse mundo caído, você experimentou alegria? Você já experimentou alegria? Ah, irmãos, tem um churrasco que a gente é convidado, a alegria no mesmo momento do convite. Sem sentir o cheiro da carne. Você já sente, lamento pelos irmãos vegetarianos, veganos, né? Mas eu sou liberto desse treco aí, não, amém. Vamos prosseguir. Vamos entrar em divisão da igreja. Mas, irmãos, sabe aquele alimento que te dá prazer, alegria, experiências, cheiro de vida? Nesse mundo caído você teve só o start de um fluir eterno. Potencializa isso a milésima potência. É só o primeiro e o segundo da eternidade com Deus. Nesse mundo restaurado. Irmãos, nós não temos ideia da queda para valer. Mas nós experimentamos as dores e a confusão dessa queda.
mas ver isso transformado, redimido, essa é a esperança da igreja, irmãos. A esperança da igreja não é ganhar asinha para andar com um anjo na velocidade espacial, sabe, celestial nas nuvens, porque isso daí é uma visão totalmente torta da grandeza do que foi e era o propósito desse mundo em Deus, no início de tudo. E a esperança que nós lemos, porque inclusive Apocalipse não é um livro sobre o futuro apenas, é um livro para dar esperança nesse discipulado em Jesus, nesse mundo caído, e ficar firme, porque Apocalipse é o recontar. Cada bloquinho lá ele conta uma coisa, você não percebe, ele vai mudar a linguagem e volta para contar a mesma coisa. Ele fala de taças, aí depois ele vai falar de outra coisa. Porque ele contou um negócio, mas ele precisa recontar de um outro ângulo agora. Tem gente que pensa que você lê Apocalipse do capítulo 1 ao 22 e dá glória a Deus e termina. E perde a riqueza desse livro. Eu estou dando um spoiler aqui, porque eu estou doido para a gente estudar Apocalipse em 2025 aqui na igreja. Por quê? Porque você olha de um ângulo e vê as coisas de Deus. É grande demais. E aí, João é levado para um outro olhar. Aí ele começa a contar tudo de novo. Não é uma nova história. Ele está contando só de um outro olhar. E aí ele vai para um outro abordagem. Até nos dá tanta riqueza e fala, é grande demais, irmãos. É por isso que Apocalipse não é um livro para a gente dividir a igreja em pré-tribulacionista, milenista, isso, aquilo, outro. Não, não, não. É uma igreja só para falar, fica firme, porque esse negócio é para valer. Ele está a caminho de restaurar todas as coisas, inclusive esse mundo caído, e que alguns irmãos em Cristo, já estão no princípio desse negócio aí. Porque esse mundo espiritual, diz também o Apocalipse, está a uma porta. Não está a galáxias de distância. Está a uma porta. E são várias vezes que ele fala isso, para você entender, é mais próximo do que você imagina. Sabe a dor de alguém que você perdeu nesse ano? Sabe a dor e lágrimas que você perdeu? Em Cristo Jesus, sim, a gente chora aqui. Porque essa dor é para nos lembrar que aqui não é o ponto final. A dor não é à toa. Nós vamos herdar o mundo restaurado ainda. É promessa do Senhor, mas não é sobre coisas, irmãos. Vamos aqui para o texto? Aliás, daqui a pouco a gente vai falar que tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada, tudo no capítulo 8 para falar que isso não nos separa do amor de Deus. Mas aí a gente vai lembrar que o Evangelho não é sobre coisas. O Evangelho é sobre o próprio Deus. Ele é a nossa herança. Sim, vamos herdar o mundo para entendermos que tem muita coisa aí que está em andamento. Mas diz que teremos o próprio Deus como nossa herança. Vamos desfrutar da presença de Deus para valer. Olha o que diz o capítulo 5 de Romanos, no versículo 2. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No mesmo capítulo 5, no versículo 11, diz que não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a gente se gloria em Deus, no próprio Deus, não é no Deus que faz isso, que faz aquilo outro. Sabe o Deus despachante? Que de manhã você precisa daquele, Senhor, me libera aquele negócio lá. Senhor, eu vou fazer a campanha de oração por causa aquele negócio está travado ali, que nem na prefeitura. Aí a gente faz isso de uma linguagem espiritual. Vamos colocar toda a igreja em oração agora, porque vai que, dessa maneira Deus vai ouvir. Porque é impossível uma fila tão grande assim não ser atendido para liberar logo. Mas não é isso. Aliás, quando a gente mobiliza a igreja em oração, é para a gente compartilhar amor, vida, compaixão. É para a gente experimentar um outro mover de Deus entre nós. E pode ser que Ele, na graça e misericórdia dEle, Ele até nos responda. Pela graça, pela sua misericórdia. Mas, irmãos, a igreja do Senhor não é uma igreja que vai atrás das coisas desse Senhor. Mas nós ansiamos pelo próprio Deus. E se nós queremos o próprio Deus, porque presta atenção que diz Apocalipse 21:3. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que promessa, irmãos. Olha aqui temos também no Salmo 73, 25 a 26.
A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Irmãos, a nossa grande herança é o próprio Senhor. A nossa grande herança, sim, herdaremos o mundo. Mas, por favor, a gente não quer a coisa. Nós vamos ter o próprio Deus. E aí você pensa que você pode ter o próprio Deus com esse corpo caído, com esse corpo da queda. Você pode fazer a recalchutagem. Você faz os programas aí para calibrar isso, aquilo, outro, para melhorar enquanto tem fôlego de vida. Vai melhorando aqui, irmãos, vai melhorando ali. Seja gentil com o seu corpo. Seja gentil com aquilo que você come, seja gentil com as práticas esportivas que são possíveis ou não de serem feitas. Seja gentil em comer isso ou comer aquilo outro, tudo bem. Mas para experimentar do próprio Deus, tem que ter transformação. Ah, não tem outro jeito. Tem que ter esse corpo glorificado, redimido. É o que a palavra de Deus vai falar, glorificado. Por isso que o Romanos 8 é tão central, porque fala sobre isso na natureza. Fala isso na nossa vida. Irmãos, esse mundo aqui tem prazeres, lógico que tem. Tem coisas boas, mesmo com a queda, e ainda tem coisas boas. Não é interessante isso? Até o homem caído, com sinais da queda, ainda produz beleza. Sabe diferenciar, ainda há uma geração assim. E que Deus dê graça para a gente passar o bastão para uma próxima. A gente ainda consegue diferenciar aquilo que é belo e aquilo que é feio. Porque, irmãos, aquilo que é feio e aquilo que é belo. Não vai falar que é tudo igual. Há diferenças na arte, na culinária, no jeito de se comportar, na música, na arte. Tudo isso porque expressa algo para trazer glória a Deus. Mas a gente está hoje numa linguagem que vai na contracultura do reino de Deus, que é trazer tudo para algo, né, de igualar tudo, da mediocridade. Irmãos, mediocridade é uma linguagem satânica, demoníaca. Não se acostume com ela. Não se acostume, não, nesse andar não. Faça tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Isso não é para a gente ter nariz empinado, é para fazer tudo para a glória de Deus. Porque Ele é digno. Agora, para a glória de Deus, esse corpo aqui tem que ser glorificado. Esse corpo aqui tem que passar por uma mudança. E eu estou trazendo esse assunto, irmãos, porque a tua enfermidade hoje presente, e para quem hoje tem um orgulho santo aí de dizer, estou bem de saúde, estou melhorando, tudo bem, mas é momentâneo. Não é para te trazer falta de esperança. Porque o Senhor traz algumas chacoalhadas na nossa vida que sempre envolvem sofrimento, meus irmãos. Porque é para lembrar que as alegrias momentâneas dessa vida, que o seu coração louve ao Senhor, mas é momentâneo. Porque aqui é o lugar da queda. Aqui é o lugar da desobediência ao Senhor. Aqui é um lugar onde Satanás entrou e usurpou todas as coisas. Mas o Senhor veio, Ele entregou sua vida por cada um de nós. Ele já venceu o Calvário, já ressuscitou, ascendeu e prometeu voltar para buscar a sua igreja. Então, quando você estiver na trilha do sofrimento, é um lembrete do Senhor. Eu gosto muito de uma frase do pastor John Piper, que eu não anotei aqui direito, mas eu estou lembrando mais ou menos. Que é lembrar que o nosso sofrimento é a linguagem de misericórdia do Senhor para cada um de nós. Não é a maldição apenas. Sim, a lembrança que esse mundo tem os sinais da ausência da graça do Senhor. É maldito nesse sentido da queda. Mas aquele que é nascido de novo, ele ressignifica a dor agora, porque ela sempre nos lembra, é momentânea a minha vida. Ela tem começo e tem fim, mas aquilo que o Senhor já começou, Ele há de completar para a glória de Cristo Jesus. Irmãos, por isso, terminando, lembre que, palavras de Jesus, Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É a mensagem do Evangelho.
negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não tem como queimar a etapa, porque tem igreja do amor agora que vamos pular só, vem seguir Jesus. Vamos cantar, vamos postar, só coisa de amor. Dá o seu like aí, irmão. Mas tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a cruz. Aí você segue Jesus. Por quê? Porque vai ter sofrimento enquanto esse negócio não terminar. Por quê? Porque, meus irmãos, quando eu troco de carro, é muito legal. Quando eu consigo fazer uma viagem gostosa, lógico que é bom curtir com a família. Estou doido para as minhas férias agora em janeiro. Vou me ausentar da igreja por 3 semanas e vou dar tanto glória a Deus. Não porque eu estou com raiva dos irmãos, porque é tempo de descanso, tempo de renovar, mas eu volto. Tem irmãos que tiram uma licença, prolongada, O cara serve 3 semanas na igreja e fica 3 meses ausente. Enfim, deixa eu pular essa parte, Não, nenhum problema. Só que olha o que diz Paulo em 2 Timóteo 3,12. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ai, mas fui ofendido. Bem-vindo à caminhada em Cristo Jesus. Meu chefe se levantou contra mim. Bem-vindo à caminhada em Cristo Jesus. Porque lá na igreja o pessoal não está me compreendendo. Bem-vindo à caminhada em Cristo Jesus. Eu não estou falando agora para a gente ser ignorante um com o outro. Eu estou falando só... Você pensa que é só você que está sendo ignorado? Você pensa que só você que está derramando lágrimas no escuro? Você pensa que só você tem uma história de dor? Não, porque a palavra de Deus diz é que todos que nasceram de novo, que são guiados pelo Espírito de Deus, herdarão essas promessas do Senhor e vai ter sofrimento. A diferença, meu irmão, é se você está dando glória a Deus nessa trilha. Porque o sofrimento também está querendo colocar um poder que, quando tem a cruz de Cristo, há vitória. Não é impedimento. Mas ele quer ser uma pedra nessa estrada. Quer te retardar, ou te tirar da rota ali, ou te travar. Porque se a dor falar mais alta do que o teu chamado em Cristo, aí você sai do ministério. Porque na verdade, o chamado não estava tão claro. Irmãos, não tem pastor, líder, pessoa que Deus vai usando na caminhada que não passa por uma história de deserto. Em dimensões diferentes. Com a riqueza das histórias que temos aí, sim. É diferente a minha história da tua. Mas é o mesmo sofrimento quando é para Cristo Jesus, meu irmão. Você não estava sozinho nessa dor, não. Você não é a ovelhinha perseguida do reino de Deus, que vamos criar um filme, uma trilogia sobre a tua vida. Pode até acontecer no futuro, quem sou eu para falar? Ainda mais, tanta coisa que o Senhor faz. Tanta coisa linda que o Senhor faz com pessoas que falavam, não, mas não vai dar em nada não. E de repente o Senhor, o Espírito de Deus entra de tal maneira na vida da pessoa que transforma tudo aquilo que era desgraça e agora é para a glória do Senhor. Mas, meu irmão, não perca. Qualquer sofrimento que você encontre nessa estrada para o céu e suporte confiando em Deus, não será desperdiçada. Por isso eu não entendo o porquê, mas eu só sei que todos aqueles que estão em Cristo têm sofrimentos, irmãos, têm dificuldades, têm muita luta, mas você não está só. Porque Paulo vai falar no capítulo 5, versículo 3, que essa luta, essa provação, a tribulação, ela vai produzir perseverança. E produzir perseverança é fé. Fica firme nos caminhos do Senhor. A tua luta não é a ausência de Deus. É Ele presente, te alertando, te chamando a atenção e falando para você, presta atenção em mim. Presta atenção em mim. Eu queria falar com muito amor e carinho, porque encontrei aqui meu querido irmão Adilson. Cadê o Adilson? Ele estava aqui, ele está por aí. Está aí fora, não é? O Adilson está numa luta aí que a gente não entende a dor dele. Por favor, meu irmão, não seja ignorante. Toda hora desmarcado uma cirurgia que ele tem para fazer que é urgente. Me dá uma aflição quando escuto saber que postergou e tudo mais. Mas, Adilson, fica firme em Deus, porque essa tua dor que você está vivendo hoje é Deus falando, presta atenção em mim e persevera, continua. Essa dor é para produzir fé. A graça e a misericórdia do Senhor seja sobre tua vida. E eu quero terminar só lendo mais um versículo. Aliás, Atos 14, 22, o que diz? É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Quantas provações, tribulações? Quantas, irmãos?
E o que quer dizer muitas? É muitas, eu não sei as tuas, é muitas. Não é pouca, é muitas. É muitas para mim, é muitas para você, mas que o Senhor nos dê graça. Porque vamos terminar lendo o versículo 18 de hoje. Considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Ah, bendito seja o Senhor, que é Deus da minha vida e da sua vida. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos levantar um clamor. Eu quero, obrigado, minha careca está brilhando, né? A minha luta momentânea. E em breve essa careca será restaurada para a glória do Senhor também, não é? Cada um tem a luta aí dos probleminhas da sua época, não é? Obrigado. Obrigado, viu? Vamos orar. Vamos orar. Pai querido, há muita riqueza de situações no nosso meio hoje. Diante dessa palavra que foi pregada, e desse texto que, inspirado na vida do apóstolo Paulo pelo teu Espírito, assim cremos. É tua palavra para cada um de nós. Senhor, só o Senhor sabe como é que chegou no coração de cada um aqui. Só o Senhor sabe a particularidade de cada um que está enfrentando nessa riqueza de histórias. Senhor, fortalece cada um na sua luta, na sua batalha. Ah, Senhor, sim, aquele que está enfermo, oramos por cura. Aquele que está passando por crise conjugal, pedimos por perdão, por restauração. Aquele que tem filhos rebeldes hoje, Senhor, que o Senhor transforme o coração desse lar, desses filhos, desses pais. Nós oramos pela tua igreja, Pai, que também ora está firme, ora está vacilando no caminhar, porque os olhos deixaram de olhar para o Senhor. Mas eu oro, Pai, hoje pela minha vida, a vida dos meus irmãos aqui. Ah, Senhor, que as nossas dores possam nos ajudar a olhar fixo para o Senhor. Ah, fixo na esperança que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque há uma herança a caminho. Obrigado porque há promessas do Senhor a serem cumpridas na nossa vida, aqui ainda, mas também nesse amanhã, onde o Senhor já está. Senhor, somos tua igreja, lavados no sangue de Jesus. E eu oro, Pai, para aqueles que precisam de arrependimento e voltarem os seus olhos para o Senhor, que possam experimentar hoje também um novo nascimento. Ah, Senhor, tendo conserto, restauração e uma nova vida em Cristo Jesus pela fé, pela graça, pela tua misericórdia. Senhor, fortalece aquele que entrou aqui abatido, cansado. Obrigado, Deus, porque canções hoje foram cantadas nos lembrando de toda a esperança que temos no Senhor. Do Senhor é a glória, a ti pertencemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor, o teu Espírito, habita cada um de nós e por isso somos guiados pelo teu Espírito. E apesar dos sofrimentos, nos guarde. Apesar das lutas e tribulações, nos sustenta. Porque tudo é para a glória do Senhor, no fim de todas as coisas. Bendito seja o Senhor, Deus da nossa salvação, hoje e sempre. Amém. Amém. Aplaude ao Senhor, igreja. Amém.